Meus amados, o aviso que temos a dar é que quinta-feira nós estaremos aqui também transmitindo nossa escola bíblica com a presença do nosso pastor, eu lhe auxiliando, e também com a participação dos supervisores. Seremos nós que distribuiremos a lição e assim nós estaremos transmitindo, trazendo detalhes da palavra de Deus, cada supervisor com um tópico a gente vai distribuir, e assim estaremos contribuindo para o bem-estar da comunidade, seguindo os preceitos das autoridades e dos nossos pastores, seguindo o que o pastor Franklin Lopes Pereira recebeu designação da CEADEP, e para que tenhamos um bom conviver e assim mantemos o que os homens que estão acima de nós determinam. Então, quinta-feira, estaremos transmitindo a nossa escola bíblica via Facebook. Então, do mesmo jeito que você abriu as suas portas para o Evangelho, quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, 19h30, estaremos aqui para a glória e a honra do nosso Deus. Presbítero Kels, louvando ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pode soltar. Aleluia, adore ao Senhor Jesus. Existem momentos na vida da gente que é tão difícil de suportar. São tantas as provas, perseguições e dor que muitas vezes nos fazem chorar. São nestes momentos que muitos desistem e até se esquece do bom Salvador. Mas aqueles que esperam e não reclamam, com certeza a vitória de Deus virá. São nestes momentos que o Senhor fica perto de ti. São nestes momentos que nos braços Jesus te carrega. São nestes momentos que ficamos mais perto de Deus. São nesses momentos que o Senhor nos ajuda a vencer. Aleluia! Devemos adorar e atributar toda honra e glória para Ele. Nos momentos bons e mal devemos adorar a Deus. A todos os irmãos do Campo Cidade Jardim, vamos juntos adorar a Deus. José do Egito nos deu um exemplo de quê? De como ter fé e esperar no Senhor. Mesmo tudo difícil, ele não reclamava, até que do alto a bênção chegou. Mas o que acontece hoje? Mas hoje em dia está tão diferente. Muitos reclamam e murmuram até, mas aqueles que esperam e não reclamam, com certeza a vitória de Deus virá. Por quê? São nestes momentos que o Senhor fica perto de ti. São nesses momentos
que nos braços Jesus te carrega. São nesses momentos que ficamos mais perto de Deus. São nesses momentos que o Senhor nos ajuda a vencer. São nesses momentos que ficamos mais perto de Deus. São nesses momentos que nos braços Jesus te carrega. São nesses momentos que o Senhor fica perto de ti. São nesses momentos que o Senhor nos ajuda a vencer. Nos ajuda a vencer. Que o Senhor nos ajuda a vencer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós iremos meditar na palavra do Senhor nesta oportunidade. Nós tivemos alguns desafios aqui para transmitir este culto. Nunca tinha dado problemas, mas é assim, nós estamos em uma luta, em uma batalha espiritual, mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir de maneira nenhuma. Queridos, nós lemos no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 12 ao versículo 18, é um texto que o apóstolo São Paulo, ele trata sobre o véu em que Moisés colocava em sua face. No capítulo de número 34 do Êxodo, versículo de número 34 ao versículo de número 35, a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo de número 34, versículo de número 34 e versículo de número 35, e é sobre esse texto que Paulo está discorrendo em 2 aos Coríntios 3, versículo 12 ao versículo 18. O apóstolo São Paulo, ele está trazendo aqui uma lição extraordinária, falando sobre o véu que Moisés colocava em seu rosto. Diz-nos assim, Êxodo capítulo 34, versículo 34 ao 35. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu, até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. No texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 12 ao 18, Paulo, ele traz uma lição extraordinária para nós que confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Porque o véu que Moisés colocava no seu rosto, Paulo trata sobre este véu, trazendo 4 pontos importantes para nós. No versículo de número 12, versículo de número 13, de 2 aos Coríntios capítulo 3, Paulo diz, tendo, pois, tal esperança,
usamos de muita ousadia no falar e não somos como Moisés. Por que Paulo disse isso? Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Paulo diz, não somos como Moisés. Por quê, irmãos? Porque o rosto de Moisés, por algum tempo, brilhava, por algum tempo, resplandecia a glória do Senhor. E assim, Moisés colocava um véu no seu rosto, porque a luz do Senhor que resplandecia através do rosto de Moisés era muito forte aos olhos do povo de Israel. E assim Moisés colocava um véu. Aquele véu, com o passar do tempo, ele passa a trazer uma certa autoridade para Moisés. Só que aquela luz que resplandecia no rosto de Moisés começou a se apagar. E Moisés, não querendo mais perder aquela autoridade, ele continuava, mesmo a luz, aquela luz que resplandecia no seu rosto, indo enfraquecendo cada vez mais. Moisés disse, eu não posso perder esta luz que está no meu rosto. Então eu colocando, mesmo não tendo luz no meu rosto, mas eu colocando o véu no meu rosto, esse véu vai trazer autoridade para mim. E é isso que Paulo está dizendo aqui, nós não somos como Moisés. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele explica 4 coisas sobre o véu aqui nesse texto. Ele traz uma explicação trabalhando em 4 pontos sobre o véu no rosto de Moisés. E em primeiro lugar, no versículo de número 13, foi o que lemos agora, que Paulo diz, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Paulo, ele mostra em primeiro lugar que o véu, ele é símbolo daquilo que é passageiro. O véu representava aquilo que era passageiro. O Antigo Testamento, ele apontava para o Novo Testamento. O Antigo Testamento era como sombra, e o corpo, o apóstolo São Paulo vai explicar isso em outra carta, escrevendo aos Colossenses. Ele vai dizer que todo o Antigo Testamento, ele é sombra, né? Mas o corpo é Cristo. Então, o apóstolo São Paulo aqui mostra que Moisés, por mais que se esforçasse, ele iria passar. Aquela luz do Antigo Testamento que resplandecia na sua face, iria passar. Mas Moisés não queria que passasse. E assim ele colocava um véu no seu rosto para dizer que ainda a luz do Senhor resplandecia, que a luz do Antigo Testamento ainda resplandecia muito forte. Mas Paulo está tratando aqui no versículo 13, que o véu, ele é símbolo daquilo que é passageiro. E em segundo lugar, Paulo vai tratar aqui no versículo de número 15, Paulo vai dizer, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui nesse versículo ainda é pior, porque o véu, ele sai do rosto e vai para o coração. E aí fica pior, porque Paulo diz que até hoje, no seu tempo, nesse momento que Paulo está tratando sobre esse assunto, ainda muita gente tinha o véu simbolicamente colocado em seu coração. E aí ele trata aqui, dizendo, em segundo lugar, que o véu está no coração de muita gente. Ou seja,
ainda tem pessoas que colocam no seu coração algo que é passageiro. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão colocando algo passageiro no seu coração, se apegando com coisas transitórias, se apegando com coisas que vão passar. E aí, o véu, isso é simbolizado pelo véu, né? Pelo véu. Então, muita gente tem colocado véu no seu coração, colocado aquilo que é efêmero, que é passageiro, que é transitório, que é palpável. E assim, Paulo está dizendo, não adianta a gente colocar no nosso coração aquilo que é passageiro. Em terceiro lugar, versículo de número 16. Versículo de número 16, Paulo vai dizer: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Em terceiro lugar, o véu, estando no coração, demonstra que ainda não houve verdadeira conversão. O véu, em terceiro lugar, no coração, simboliza que a pessoa ainda não é convertida, simboliza que a pessoa ainda não nasceu de novo, simboliza que a pessoa ainda não tem um relacionamento fiel, leal com o Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero que você entenda que lá no capítulo de número 34, e é isso que Paulo vai dizer aqui, no versículo 16, no capítulo 34, versículo 34 e 35 do Êxodo, a Bíblia diz que quando Moisés entrava na presença do Senhor, enquanto ele estava no meio do povo, ele estava com véu. Mas quando ele entrava na presença do Senhor, ele entrava na tenda, a Bíblia diz que ele tirava o véu. Ele não ficava com o véu na presença de Deus. E é isso que o apóstolo São Paulo está tratando aqui. Quem está verdadeiramente na presença do Senhor não precisa estar com véu, não precisa estar colocando no seu coração aquilo que é passageiro. Quem está na presença do Senhor se apega e coloca no seu coração aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, aquilo que dura eternamente para a glória de Deus. E é por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer, versículo 15 e versículo 16: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Quem está verdadeiramente na presença de Deus não precisa de véu. Tem que tirar o véu e colocar aquilo que é permanente no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E em quarto e último lugar, Paulo trata aqui que o véu, irmãos, em quarto lugar, o véu, ele não tem lugar na vida daqueles que já realmente confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quem já confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele não coloca no seu coração aquilo que um dia vai passar. De maneira nenhuma. Ele permanece naquilo que vai durar para todo sempre. O seu coração, ele está cheio, ele está envolvido, ele está impactado por tudo aquilo que é permanente para a glória de Deus. E aí Paulo, ele trata nesses versículos que lemos, ele trata sobre 4 pontos aqui sobre o véu. Em primeiro lugar, o véu é símbolo daquilo que é passageiro. Em segundo lugar, o véu estando no coração, o véu ainda está no coração de muitos. O que tem de pessoas agarradas com aquilo que é passageiro, irmão, não é que a gente não vai, irmãos, trabalhar para conquistar
algo melhor para nós. Não, mas a gente não pode colocar isso no nosso coração. A gente não pode de maneira nenhuma, irmãos, colocar algo que vai tomar o lugar do Senhor em nossa vida. No capítulo 6 de Mateus, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quem deve estar no centro do nosso coração, da nossa vida, é o Senhor e a sua obra para a glória do seu nome. E em terceiro lugar, o véu estando no coração demonstra que ainda não houve verdadeira conversão. O véu, algo ainda, se tem algo no teu coração, que está tomando o lugar do Senhor, dentro da palavra do Senhor, pode crer, meu irmão, minha irmã, você precisa, na verdade, tirar esse véu. Tirar o véu, viu? Tire o véu, porque o véu é símbolo daquilo que é passageiro. Tudo aquilo que nós podemos ver, pegar, é transitório, é passageiro. Mas aquilo que é espiritual, aquilo que vem da palavra do Senhor, aquilo que vem do Espírito do Senhor para nós, isso é permanente para a glória de Deus. Queridos, e em quarto lugar, quem está na presença do Senhor não precisa de véu. Moisés, quando entrava na tenda da congregação, ele tirava o véu, porque na presença do Senhor a gente não precisa de véu. No versículo 18, para a gente encerrar, o texto diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Bendito seja Deus. No momento em que nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós neste momento tiramos o véu da nossa face, e assim a luz do Senhor, ela resplandece, a luz do Senhor deve resplandecer na tua vida, na minha vida. Nós temos que obedecer aquilo que o apóstolo São Paulo nos ensina. Nós não precisamos colocar véu nenhum. Nós sabemos que a luz que resplandece pelo Espírito de Deus na nossa vida, ela é permanente. Moisés colocou um véu no seu rosto porque viu que a luz que resplandecia no seu rosto estava se apagando, e ele não queria que o povo notasse, então ele continuou com aquele véu no rosto. Mas nós não, nós podemos tirar o véu, e a luz do Senhor não irá se apagar mais na nossa vida, porque na nossa vida está a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, e esta luz não pode se apagar. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo São Paulo diz: mas todos nós, com cara descoberta, não precisamos colocar véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Ainda que o inimigo de nossas almas, com todos os demônios do inferno, tente apagar a luz do Espírito de Deus na nossa vida, ele não vai conseguir. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós iremos ficar em pé agora, em nome de Jesus, e nós iremos orar aqui com o irmão Aldo, orando, encerrando e dizendo que quinta-feira estaremos aqui novamente para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Saúdo a todos com a paz do Senhor.
E assim oramos, agradecendo a Deus por essa imensa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos adorando e glorificando a Deus. Maravilhoso e eterno Deus que está no céu, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor, nesta noite, Senhor, usando o teu filho que ministrou a palavra, usando os teus filhos que louvaram também, que trouxeram uma parte da essência de ti, Senhor, para todos que estão a assistir, para todos que estão aqui, e é desse motivo que estamos, Senhor, te glorificando e bendizendo e exaltando o teu nome. Tudo isso para a glória do nome de Jesus, e assim te agradecemos e dizemos: bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, e os que crêem digam amém. Nós abençoamos o campo Cidade e Jardim em nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Desligou não. Irmão David, a gente vai dividir o pão assim, ó. Irmão Kelso, a nona lição foi sobre capitalismo